perguntar uma coisa que eles perguntam bastante e eu sei que é difícil, porque quando me perguntam isso sobre a Marinha, eu falo que é difícil de responder porque tem várias possibilidades. Mas o que um engenheiro pode fazer na Transpetro? O que você pode dar de atividades assim que poderia trabalhar? Porque na Marinha eu digo que é uma possibilidade infinita. Imagino que na Transpetro também, mas se puder pontuar alguns exemplos para a gente poder esclarecer melhor. Antes de eu responder essa pergunta, a gente precisa entender duas coisas. Eu preciso falar de duas coisas. A primeira dela é que o engenheiro mecânico é uma carta coringa. O engenheiro mecânico faz qualquer coisa. Por isso que a gente está brincando aqui, melhor engenharia e tal. Porque né? A gente não está brincando, a gente está falando a verdade. De fato, a gente na faculdade a gente estuda muita coisa abrangente. A gente é igual o pato, né? A gente nada, voa e anda, né? E ela dá uma capacidade ali da gente focar em algum assunto especializado. Então, o engenheiro mecânico é muito versátil. Então, as empresas entendem isso, né? Por isso que você vai ver engenheiro mecânico, por isso que você vai ver que na Petrobras abriram 113 vagas diretas para engenheiro mecânico e 2 para geofísico, sei lá, não estou falando números aqui da minha cabeça, mas quem quiser ver direitinho, vê no último edital. É uma profissão que é muito curiosa. Agora, o segundo ponto é, o que a Transpetro faz? Né? A Transpetro é uma empresa que opera ativos logísticos. A Transpetro ela atua na área marítima, né, operando navios de alívio de plataforma e petroleiros, gaseiros, que fazem toda a parte de exportação e importação de petróleo e derivados. E ela opera terminais de combustíveis e oleodutos, que é basicamente para você fazer a movimentação desses produtos que chegam de navio ou vão para um navio, né? Entre refinarias, bases de carregamento, entendeu? Então, qual é o ciclo do petróleo? O petróleo é produzido numa plataforma, vem um navio aliviador, engata lá na plataforma e descarrega nesse navio. Esse navio ele vai para um terminal aquaviário, descarrega nesse terminal, o petróleo vai por duto para uma refinaria, a refinaria ele faz os produtos, diesel, querosene de aviação, gasolina, nafta petroquímica, GLP, que é o gás de botijão, aí você sai de volta com esses produtos por oleoduto para um terminal terrestre para poder distribuir, ou às vezes até para um terminal aquaviário para poder entrar num petroleiro, num navio e exportar. Mas normalmente a gente não exporta muito combustível, né? A gente mais importa, porque o nosso mercado aqui ele consome muito mais do que produz. E a gente exporta mais petróleo, né? Então, basicamente, o que a Transpetro faz? Ela opera esses navios aliviadores, os navios de exportação e importação de combustíveis e opera dutos e terminais. E dentro do terminal a gente tem diversos equipamentos. A gente tem vasos de pressão, a gente tem tanque de armazenamento, a gente tem caldeira, a gente tem algumas unidades de processo de GLP, né, que é o gás liquefeito de petróleo. Então, para operar isso, a Transpetro precisa de um corpo técnico de engenheiros. Então, o engenheiro mecânico, como ele é muito versátil, ele na Transpetro ele pode trabalhar na operação diretamente desses ativos, ele pode trabalhar na inspeção desses ativos. O que é a inspeção? A inspeção é basicamente, ao longo do tempo, você vai inspecionando esses equipamentos para ver se eles têm mecanismo de dano e gerar um plano de manutenção adequado. Então, é um trabalho muito técnico, eu tinha muita interface com isso. Você pode trabalhar na área de integridade, que é onde eu trabalhava, que é basicamente a gente pegar resultados de inspeção e fazer análises de um equipamento que já está fora da condição de projeto. Então, por exemplo, você tem um vaso de pressão que está com a parede corroída, aquele vaso foi calculado por uma espessura, sei lá, de 38 milímetros, tem uma corrosão ali que ele já está com 25. Vamos calcular para ver se passa. Às vezes, essa perda de espessura está num bocal de vaso de pressão junto com uma trinca. Então, você precisa fazer um modelo de elementos finitos para calcular a distribuição de tensão, fazer por análise mecânica da fratura, dizer em quanto tempo aquilo vai romper, para baixar a pressão. Enfim, a gente pode trabalhar nessa área mais técnica, então a gente, às vezes, pode trabalhar na área de logística, né? Fazer programação, trabalhar com a parte de programação logística, de movimentação. Então, tem muita coisa que você pode fazer. Ele pode trabalhar na área comercial, na área financeira, entendeu? Mas, normalmente, um engenheiro mecânico, quando ele entra na Transpetro, ele vai ser direcionado para uma área mais técnica, né? E quando eu falo técnica, não é necessariamente a área técnica de engenharia, mas não uma área tão comercial, não uma área tão de analista, uma área mais de operação, vai para um terminal, vai trabalhar na área de integridade, vai trabalhar na área de projeto, né? Então, o número de possibilidades é muito elevado. E ao longo da carreira, conforme você vai ganhar experiência, vão surgindo outras funções. Por exemplo, eu cheguei a ministrar treinamentos internos. Então, porque a empresa vai... Como ela é uma empresa, ela não só presta serviço de engenharia, né? Ela tem várias outras atividades, é uma empresa grande, tem muitas atividades que às vezes não são tão de engenharia, são atividades de gerenciamento de indicador, né? Atividade de gestão que faz parte também, tem gente que gosta muito. Então, cara, a possibilidade é imensa, né? Assim, muita coisa para fazer.